Muito boa tarde a você que nos assiste pela Fonte TV. Eu sou Thiago Oliveira e a partir de agora você estará conosco no programa Inspire Negócios e Carreira. E hoje nós vamos tratar de 3 temáticas relevantes para o nosso momento atual e nós vamos falar de resiliência, ressignificação e superação. E para abordarmos esse tema de forma científica e prática, nós estamos recebendo a Márcia Maria, ela que é psicóloga clínica, sócia proprietária do consultório de psicologia bem-estar. Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui nessa tarde para estar abordando juntamente conosco sobre esse tema tão relevante para os nossos dias atuais. Thiago, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, de falar desse tema tão desafiador, mas tão necessário para os dias atuais. E também está conosco a Maria, ela que também é psicóloga clínica e estará colaborando conosco nessa tarde de sábado. Maria, seja muito bem-vinda, tá bom? É um prazer ter você aqui com a gente. Tiago, eu que agradeço você pelo convite e para a gente abordar esses assuntos que estão sempre sendo muito relevantes na nossa atualidade e é extremamente importante. É um assunto muito desafiador e eu que agradeço pelo convite. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta. Fique conosco. Bem-vindo a Look Brindes, sua referência em brindes personalizados. Com uma equipe apaixonada e dedicada, garantimos que cada item seja produzido com a máxima excelência e atenção aos detalhes. Nosso compromisso é com a satisfação do cliente, entregando um produto de qualidade no prazo desejado. Desde brindes corporativos até presentes pessoais, nossos produtos são feitos para impressionar e criar memórias afetivas. Visite-nos e descubra como tornar seus eventos e presentes verdadeiramente inesquecíveis. No consultório de psicologia bem-estar, cada jornada é única. Aqui você aprende a entender e a enfrentar seus desafios emocionais. Com empatia e expertise, nossos psicólogos estão aqui para você. Transforme seu bem-estar, transforme sua vida. Quer saber mais sobre o nosso atendimento? Entre em contato e venha nos fazer uma visita. Sejam muito bem-vindos ao estúdio de Pilates de Ana Rodrigues. Atendimentos: fisioterapia ortopédica, nutrição clínica, pilates clínico e massagem. Atendimento personalizado e humanizado. Ambiente calmo e harmônico. Venha nos fazer uma visita. Estamos de volta nessa tarde, dando continuidade ao programa Inspire Negócios e Carreira. E hoje nós estamos recebendo aqui 2 psicólogas de peso, conhecedoras do tema. Nós vamos falar sobre resiliência, ressignificação e superação. E é um tema que abrange tanto o universo empresarial quanto o universo profissional. Então eu quero convidar você a ficar conosco. Eu tenho certeza que esse conteúdo irá de encontro ao seu conhecimento e talvez a sua necessidade. Nós temos falado muito aqui no programa do quanto é desafiador empreender no Brasil, fora do Brasil, o quanto essa dinâmica da vida nos dias atuais está desafiadora. Seja trabalhando como empregado em alguma empresa, seja empreendendo, a gente tem debatido muito isso. E eu quis trazer essa temática para nós hoje, para a gente compartilhar com o nosso telespectador de um pouco dessa dificuldade e também que dentro dessa necessidade que ela não é um ponto final. Eu tenho sempre falado muito isso quando eu recebo algum cliente, quando a gente está ali diante de um cenário de caos, conscientizar o cliente de que aquela situação dele ou talvez aquele momento que ele está passando não é um ponto final, mas apenas uma vírgula. Às vezes a gente vê muitas situações onde o cliente está passando por adversidade ou até mesmo a gente está passando por uma dificuldade e o cenário parece um pouco caótico. E isso tem gerado medo, tem gerado insegurança nas pessoas.
Como que o indivíduo, a gente partindo para o lado da resiliência, né? A gente está falando aqui de um cenário atual que, querendo ou não, toda pessoa hoje ela tem algum tipo de dificuldade em alguma área da sua vida. Talvez é um problema financeiro, talvez um problema no relacionamento, talvez um problema familiar com um parente próximo, distante, talvez no ambiente de trabalho. E tudo isso acaba impactando na vida do indivíduo, na vida do ser humano, enquanto profissional, enquanto empreendedor. Olhando para o princípio da resiliência, né? E aí eu quero oportunizar vocês para que vocês tragam um conceito e prática a como que o indivíduo hoje, ou qual que é o ponto de partida para quem está nos assistindo, que está passando por alguma dificuldade em alguma área da sua vida, que ele tem que parar, pensar e depois agir e ver aquela situação de forma diferente. O que é ser resiliente nesse mundo atual que a gente está vivendo? E falar de resiliência, a gente primeiro tem que falar um pouquinho de controle emocional, né, Thiago? Porque, assim, não dá para ter resiliência se não tiver controle emocional. E controle emocional, como às vezes as pessoas pensam, acham que é reprimir os sentimentos, né? Eu estou vivenciando uma crise, estou vivenciando uma situação, eu tenho que negar ela, eu tenho que reprimir aquela situação. E controle emocional não é isso. Controle emocional é gerenciar as minhas emoções no momento de estresse, no momento de conflito. É ter essa capacidade, né? Primeiro eu identifico as minhas emoções, reconheço ela, aí eu gerencio ela, certo? Aí sim, quando eu tenho capacidade de gerenciar, aí eu consigo ir para a resiliência. Exatamente. Concordo com você, viu, Márcia? É extremamente importante esse controle emocional. E, assim, a resiliência, ela nada mais é do que a forma de que você vai agir diante das adversidades. Poder entender que, apesar das adversidades, nós aprendemos com ela também, né? Porque ela vai nos trazendo notícias daquilo que nós devemos melhorar, qual o ponto de partida que nós devemos retomar, porque, assim, quando a gente fala de resiliência, tem a ver com coisas negativas mesmo. Então, nós precisamos nos reestruturar. Muitas vezes vai ser necessário que nós venhamos recomeçar, nos redirecionar. E é extremamente importante que nós não venhamos perder a nossa essência. Porque quando nós colocamos essa resiliência em prática, como a Márcia falou, ela vem do autoconhecimento, desse autocontrole, porque não tem como você desenvolver a sua resiliência se você não tem esse autoconhecimento, que é poder entender que você, qual o papel que você está ocupando, que você ocupa no mundo, nesse mundo, quais são as suas limitações, o que você tem como recurso nas mãos. Então, assim, ressignificar toda uma trajetória, né, para poder recomeçar e aprender com tudo isso. Para mim, fica bem claro que resiliência é algo que a gente vai buscando cada vez mais e a gente vai cada vez mais nos tornando resilientes diante das adversidades mesmo, aprender com tudo isso. E a gente vai se desenvolvendo, né, Maria? Porque, assim, entendendo também que essa resiliência ela faz parte do nosso aprendizado. Sim, claro. De adquirir experiência com aquilo que nós estamos vivenciando. Porque muitas das vezes, quando nós estamos diante de um contexto conflituoso, a gente só observa o ponto negativo, né? Só os prejuízos, só os pontos negativos. Não consegue entender que daquilo ali pode me levar a um crescimento. Daquilo ali pode me levar a uma experiência bacana. E resiliência é isso. Essa capacidade que eu tenho de entender, né, o momento difícil, mas voltar para um estágio natural e saber lidar com os conflitos de forma adequada. Por isso que eu falo, Thiago, que é muito importante esse controle emocional, né? Porque se eu não tenho controle emocional, eu não vou ter essa visão ampliada de ver a situação de forma positiva. Eu não vou ter capacidade de criar estratégias se eu não tiver controle emocional. E uma curiosidade, Márcia, como
ter o controle emocional? Porque assim, hoje nós estamos numa geração que se fala muito de inteligência emocional. Hoje muitas pessoas falam de inteligência emocional. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas eu acredito que para se obter a inteligência emocional, o indivíduo primeiro ele precisa passar pelo processo do autoconhecimento. Então assim, diante disso, existe uma etapa a ser seguida, ou seja, a primeira coisa que a pessoa tem que procurar entender, conhecer é a si mesmo, para que depois ela consiga buscar o controle emocional e aos poucos ir adquirindo inteligência emocional. Tem alguma coisa a ver? É esse o caminho? Tem tudo a ver, Tiago. O que é inteligência emocional? Essa capacidade que eu tenho de identificar minhas emoções e avaliar. Para o passo seguinte, eu tenho controle sobre ela. Né? Então, assim, primeiro eu identifico e avalio, que é a inteligência emocional. Né? Eu não atribuo o outro, eu não atribuo a situação, a circunstância, mas eu percebo as minhas emoções, avalio ela, identifiquei ela, avaliei ela, aí sim eu vou para o segundo passo, que é o controle emocional, que é o gerenciamento dessas emoções. E para você, Maria, dentro da abordagem que você atua, como que se dá esse processo de autoconhecimento? Porque assim, a gente que se relaciona, a gente ouve muito aquele jargão que fala assim, eu sou assim. E muitas vezes o ambiente com o qual a gente está envolto, ele nos convida a ter mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Lógico que a personalidade do indivíduo ela é formada ali durante a sua vida, mas tem questões que precisam ser mudadas de acordo com o ambiente que a pessoa está inserida. E muitas pessoas usam esse jargão, eu sou assim e eu preciso ser aceito assim, e muitas vezes isso é um comportamento negativo. Como que a pessoa ela tem que ter primeiramente essa consciência ou não? Ela tem que realmente manter essa postura? Como que é para você? O seu olhar, a pessoa ela deve buscar entender o meio que ela está, entender o contexto, analisar os comportamentos, porque assim, muitas pessoas às vezes estão em determinados ambientes, seja no universo empresarial, corporativo, e tem comportamentos que são reprováveis, ou reprovados pela maioria, ou pelo ambiente, ou pela cultura da empresa. E aquela pessoa ali, às vezes, ela tem dificuldade, resistência à mudança. Ela prefere, talvez, perder um negócio, perder, às vezes, uma oportunidade de emprego, do que ser propício à adaptação. Quando a pessoa se conhece, ela consegue administrar melhor esse processo de adaptação, é isso? Como que se dá isso? Isso. Primeiro, assim, na verdade, assim, esse autoconhecimento que nós necessitamos tem a necessidade da gente investir nisso, né? Na verdade, nós precisamos de um investimento. Nós, enquanto seres humanos, nós temos que entender que nós precisamos investir em nós mesmos, tá? Mas até a gente descobrir que nós precisamos desse investimento, muitas vezes vai haver assim, muito sofrimento. Então a própria pessoa ela começa a dar notícia de que ela não está bem, né? De que ela não está vivendo aquele processo bem, então está fazendo mal para ela. Geralmente ela começa a reclamar. E aí é onde ela vai notar que vai existir essa necessidade de ter um investimento. Investimento que eu falo assim, conhecimento, ler bons livros faz toda a diferença. E assim, identificar, como a Márcia falou, ter esse autocontrole de identificar, às vezes vai escutar um feedback, né, de alguém que vai dizer, olha, esse comportamento não está legal, como é que a gente faz para mudar isso? E assim, a pessoa precisa estar realmente disposta a mudar, querer mudar mesmo, porque exige uma força de vontade muito grande. Porque às vezes o indivíduo, ele levou, por exemplo, às vezes tem uma idade de 30 anos, ele levou 30 anos para se construir. E como é que a gente desconstrói tudo isso? Com hábitos, né, Maria? Isso, aprendido desde a infância. Isso, com hábitos. E assim, aí eu costumo dar um exemplo, né? O que é mais fácil? Construir em uma tapera velha ou num lote vazio, né? Então, assim,
demanda realmente que as pessoas elas tenham interesse, seja ali no ambiente corporativo, que elas realmente venham ter interesse em crescer, que elas venham ter essa necessidade de buscar conhecimento, porque só assim, com certeza, as pessoas vão estar num lugar mais seguro, vai se apropriar muito mais da inteligência emocional. Eu costumo dizer que hoje a inteligência emocional é a inteligência mais importante que existe. É essa inteligência emocional. Por quê? Porque ela vai te abrir portas. Inteligência emocional é quando a gente se conecta com as emoções certas e usa elas de forma correta. Então, assim, todas as emoções são necessárias, todas elas, nenhuma são dispensáveis, mas nós precisamos usar essas informações de forma correta. Então, isso é muito benéfico para a gente, isso abre portas, né, para nossas vidas. Então, realmente, essa questão do comportamento, aprender a se comportar em determinados lugares é extremamente importante e faz todo um diferencial, principalmente, ou seja, no ambiente, na verdade, em todas as relações, né? Não só no ambiente corporativo, mas em todas as nossas relações isso é importante. E até a gente identificar, a pessoa identificar que ela precisa de mudança, demora um tempo, né? Porque como a Maria falou, desde a infância, a pessoa aprendeu a ter aquele tipo de comportamento, a ter aqueles hábitos. Então, assim, para ela é normal, para ela aquilo é natural. Aí ela chega diante de uma situação que ela precisa ser modificada, né? Que o meio que ela está inserida agora está exigindo isso dela. Mas para ela, aquilo é normal. Até ela perceber que aqueles hábitos, que aqueles comportamentos não estão sendo adequados para o lugar que ela está, demora um pouquinho. Então, assim, o primeiro passo é essa conscientização do que ela está fazendo, que ela está tendo, esse comportamento que ela está tendo não é bacana, está trazendo prejuízo para relações, está trazendo prejuízo profissional, né? Então, assim, ela tem que perceber isso. E não é o primeiro momento que ela vai perceber, né? E, como a Maria disse, às vezes é uma leitura de um livro, um curso que ela está fazendo, um feedback que ela recebe. E aí ela vai amadurecendo essa ideia que ela precisa sair deste lugar, né, de comportamento inadequado. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para continuarmos a falar sobre esse tema. Fique conosco, já a gente volta. Você sonha em realizar uma cirurgia plástica para aumentar a autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Então, esse vídeo é para você. A Minha Cirurgia trabalha com realização de sonhos, oferecendo a você a oportunidade de realizar aquela cirurgia tão desejada. Contamos com uma equipe preparada para te atender e te ajudar no planejamento da realização do seu sonho. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmente. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais. Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui. Venha para a Atualmed! Criar uma marca e transformá-la em sucesso é a realização de um sonho. A Simbra Marcas e Patentes sabe disso e vai te ajudar a concretizar esse sonho sem dor de cabeça. Trabalhando com ética, responsabilidade e transparência, a Simbra realiza todo o processo de registro de marcas, patentes, domínios, softwares e desenhos industriais junto ao INPI. E o atendimento é realizado de forma personalizada. Estamos de volta, continuando a falar sobre resiliência, sobre ressignificação e superação. No bloco anterior, a gente estava tendo um bate-papo aqui acerca do autoconhecimento. E a pergunta que fica para nós nessa tarde é: você se conhece? Você conhece os seus pontos fortes? Você conhece os seus pontos fracos? Você conhece aonde está o seu potencial? É sobre isso que nós estamos falando, porque a partir do autoconhecimento, o indivíduo ele passa a adquirir, de certa forma, inteligência emocional e com isso ele consegue alcançar ressignificação, ele consegue ter superação e êxito
na sua carreira profissional e também na sua carreira empreendedora. E para continuar falando ainda sobre esse autoconhecimento, eu vou lançar uma pergunta para vocês no seguinte sentido: quando e como o indivíduo busca esse conhecimento? Ou seja, quando que ele vai sentir essa necessidade? A busca pelo autoconhecimento, ela tem que fazer parte da educação ali na adolescência, ou ela deve iniciar na fase adulta? Como que é essa busca pelo autoconhecimento do indivíduo? Interessante, Thiago. Isso aí varia muito. Por exemplo, tem paciente que chega para mim que ele vem porque fala, não quero repetir o comportamento do meu pai e eu percebi que eu estou repetindo. Outros, eles chegam e falam assim, que algum membro da família está reclamando daquele comportamento dele. Então, assim, varia muito. Não tem uma regra, né, de como ele vai identificar que existe essa necessidade de modificação desse comportamento. Mas o certo é que é um momento que gera dor nele. É um momento que ele gerou dor nele, gerou sofrimento, gerou angústia nele, aí ele busca uma terapia, um curso, alguma forma de trazer modificação para aquele comportamento que ele está vivenciando. Entendi. E na sua opinião, Maria, como que é ter essa consciência? Porque a gente, quando tem um jargão que eu gosto muito de utilizar, que eu sempre digo o seguinte, que da mesma forma que uma empresa ela precisa de um contador, o indivíduo ele precisa de um terapeuta, ele precisa da terapia, primeiramente, para viver melhor e para melhorar ainda mais. Sim. Como que você vê, no seu ponto de vista, aos seus olhos, essa busca pelo autoconhecimento? Para quem está nos assistindo, que talvez nunca se interessou em se autoconhecer, ou talvez está tendo essas questões que a Márcia colocou, que alguém está reclamando de um comportamento dele, e assim, isso a gente fala no ambiente. Só que a gente tem que é bom a gente pensar também no indivíduo como ser humano mesmo. E aí a gente já avança para o segundo temática nossa, que é para falar de ressignificação, porque às vezes a pessoa ela tem projetos, ela tem sonhos, não consegue executar. Talvez é uma reclamação de um familiar, talvez de um amigo, talvez ela entra numa empresa, não consegue se comportar ali, vai para outra, não fica vivendo em ciclos. Como que é o seu olhar? Qual é o momento que a pessoa ela tem que ter essa consciência de falar assim, antes de tudo, eu preciso me conhecer, eu preciso me cuidar? Quando que você, no seu ponto de vista, dá esse insight, ou qual que é a sua orientação para quem está nos assistindo, entender o seguinte, é primordial, é princípio buscar se autoconhecer. Sim. Na verdade, assim, essa tomada de consciência, ela é muito difícil do ser humano adquirir ela, né? Nós sabemos que hoje o problema da humanidade, Thiago, chama-se emocional. Ou seja, tem várias áreas que as pessoas atuam, mas no fundo, o problema da humanidade é esse, chama-se emocional. O problema da humanidade é esse. E aí, tomar essa consciência é muito difícil. Eu creio que é uma das coisas mais difíceis realmente, é tomar essa consciência que precisa de ajuda. Porque até aquela pessoa que vai de encontro, né, com a gente, seja ali na clínica para buscar ajuda, muitas vezes ela ainda não tomou consciência. E lá junto com a gente é que ela tem essa tomada de consciência. Para que ela seja ali construtora do próprio conhecimento, da vida. Você falou aí de ressignificação, né? Nós sabemos que ressignificar é recriar uma história, recontar uma história. Pode ser em cima da minha história triste, né? E aí eu recrio uma outra história, aí eu recrio uma história mais feliz, uma história de superação em cima dessa história. Então, assim, é muito difícil, mas é muito possível, geralmente, quando eu me disponho a viver mesmo as minhas emoções. Sentir raiva, sentir medo. E aí eu consigo ter discernimento
de poder entender que as emoções, elas fazem parte. Conhecer em que eu sou boa, qual o meu talento, as minhas limitações, isso faz parte de cada indivíduo. E aí, quando a gente se reconhece, fica mais fácil da gente poder entender aonde a gente está errando. Aí a questão de aceitar você como você é. Isso. Você é, né, Maria? Nos aceitar. Sem negar ou sem querer ser outra pessoa. Isso. Mas olhar para você, vendo suas qualidades, vendo seus pontos positivos e negativos e se aceitar. Exatamente. E aí, só a partir daí, a partir do momento que eu reconheço, é realmente que eu tenho essa tomada de consciência de entender que quem eu sou enquanto ser humano, enquanto profissional, vai ressignificar toda uma minha história. Né? E aí, disso vai depender, muitas vezes, eu ter uma história de sucesso ou não. Né? E seria muito importante, eu queria deixar essa mensagem para quem está nos assistindo, o melhor cenário seria realmente que as crianças aprendessem isso, né? Esse autoconhecimento, que os pais procurassem entender, que os pais ensinassem os seus filhos. O melhor cenário é esse, porque a gente sabe que não tem investimento na escola, né? Sobre inteligência emocional, sobre esse autocontrole, conhecer as nossas emoções. Então, assim, é muito difícil. Realmente, o indivíduo chega realmente quando está sofrendo, porque é algo que ele não conhece, é algo que é novo. Nós sabemos que todos esses termos são muito novos, a resiliência, ressignificar, a inteligência emocional, todos são termos novos. Então, assim, ainda é novo para a maioria da sociedade, mas por isso que é tão importante a gente falar sobre esses assuntos e, assim, é um programa muito relevante, né? Que as pessoas realmente possam assistir, possam colocar como algo que elas queiram conhecer mais e colocar em prática. Eu acho que, acima de tudo, colocar em prática. Outra coisa que tem que ser levada em consideração também, Maria, é a questão da culpa, porque quando a pessoa ela não se conhece e a sociedade cobra dela essa mudança de comportamento e ela não se conhece, né, e ela começa a se culpar. E essa culpa traz muito prejuízo para a pessoa, porque a culpa, tanto a culpa quanto o medo exagerado, ele aprisiona a pessoa. Ele aprisiona a pessoa a ponto da pessoa não ter iniciativa, não ter motivação, não ter sonho, não ser produtivo naquilo que ele gostaria de ser. E o interessante, você que está nos assistindo, o intuito desse programa é trazer essa consciência para você, telespectador. Eu gosto muito de falar dessa temática e eu até comentei num outro episódio que eu gravei, de consciências de que eu vivi na minha infância, na minha adolescência e que foram ressignificadas enquanto na fase adulta através da terapia. Então, muitas pessoas às vezes olham para a psicoterapia, pensam que falar com psicólogo é buscar conselhos, eu já disse isso aqui no programa anterior, ou talvez que a psicologia é só para quem está com uma demanda ali urgente, que vem encaminhada às vezes de um psiquiatra, e na verdade não é. A psicologia, a psicoterapia, ela é um procedimento para todos. Se você procura bem-estar, se você procura qualidade de vida, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, procure um terapeuta, procure conhecer a você mesmo, procure se identificar, porque com certeza, a partir do momento que você conseguir construir esse conhecimento de si, tudo isso que nós vamos falar a seguir, que nós vamos falar de ressignificação e de superação, vai ser mais fácil, porque o mundo é dinâmico. A gente não consegue viver numa linha tênue hoje, nesse mundo dinâmico, numa constância. Nossa vida, muitas vezes, ela é repleta de altos e baixos, dias difíceis, dias fáceis, dias pesados, dias leves. E para a gente viver cada dia, para a gente viver cada momento, cada situação, é necessário, primeiramente, a gente se autoconhecer, porque a partir do autoconhecimento, a gente consegue aprender a lidar com situações e, com isso, alcançamos bons resultados, seja na nossa carreira, seja nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, seja no mercado onde a gente atua. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta. Constituída em julho de 2017, a THG Assessoria Contábil oferece serviços para pessoas jurídicas e pessoas físicas, com atuação nas áreas de constituição e encerramento de empresa, escrituração fiscal e contábil, processamento de folha de pagamento e auditoria,
perícia judicial nas áreas contábil e trabalhista. A nossa missão é apresentar, através da contabilidade e seus demonstrativos econômicos e financeiros, soluções direcionadas a uma gestão estratégica focada em resultados. Visamos ser reconhecidos pela eficácia e eficiência na prestação de nossos serviços. Os nossos valores são compromisso com a satisfação dos nossos clientes e responsabilidade social. Quer saber como a sua empresa pode alavancar os resultados e maximizar os lucros? Agende uma visita conosco. Estamos de volta a continuar a falar desse assunto relevante que nós decidimos trazer nessa tarde com o único objetivo, agregar conhecimento e motivar você que nos assiste a procurar ajuda profissional, a procurar o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento, com certeza a sua história tomará um novo rumo. Então o intuito do programa de hoje é te motivar. A gente sabe que esse ambiente que a gente vive, seja em qualquer área da nossa vida, hoje ele é desafiador, na verdade sempre foi. Quando a gente olha para a história individual de cada um de nós, né, cada um de nós tem a nossa história, e muitas vezes a gente precisou se superar, muitas vezes a gente se prendeu a algumas coisas, e no universo corporativo, no universo empresarial, não é diferente. No ambiente familiar não é diferente. E às vezes as situações adversas, elas trazem traumas, trazem construção de crenças limitantes. Qual que é o olhar, enquanto terapeuta, que vocês têm, e qual é o direcionamento acerca disso, acerca de traumas? Vamos falar de traumas, né, que é algo muito importante, porque assim, a gente sempre, dentro da posição de liderança, a gente sempre tem um conceito que a gente não pode diminuir a dor do outro, a necessidade do outro, diante do nosso ponto de vista. Talvez aquilo que é algo pequeno para mim, pode não ser algo pequeno para você, pode ser relevante para você. E quando a gente fala de trauma, a gente está falando de situações que surgem na vida do indivíduo e que às vezes ele carrega para a vida toda e causa inúmeros prejuízos. E o olhar de muitas pessoas, às vezes, menospreza os traumas. E hoje a gente ouve muito, quero trazer algo prático aqui, acerca do bullying que acontece nas escolas. Na minha geração, isso era tratado com mais leveza. Às vezes tinha ali uma brincadeira, uma piada, um apelido, alguma coisa assim, a gente levava na brincadeira e seguia. Mas nem todos conseguem fazer essa leitura. Muitas pessoas, ao sofrer esse tipo de situação, às vezes um apelido que é colocado na escola, talvez um nome que o coleguinha chama, vira-se um trauma. E aí as pessoas falam assim, não, mas isso aí é tão besta, tão pequeno, não deixa isso te afetar não. Mas cada indivíduo ele tem a sua personalidade, ele tem a sua personalidade, a sua identidade, e que o que é pequeno para mim pode não ser para o outro. E o trauma, ele vem de encontro com isso. São situações que as pessoas vivem e que marcam as suas histórias. Vamos falar um pouco, para quem está nos assistindo, do que é uma situação traumática. Como identificar uma situação traumática no olhar da psicologia, no olhar clínico e técnico? Como que vocês enxergam isso? Eu gosto muito de uma frase, Thiago, que diz o seguinte: o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Então, está muito relacionado à questão do trauma e a resiliência que eu tenho diante dos traumas que a pessoa vivenciou, que eu vivenciei. Né? O que eu vou fazer agora? Tá, tô aqui, tô cheio de traumas, cheio de prejuízos, tá aqui. E o que eu vou fazer? Entende? Traumas, ele depende muito realmente de personalidade.
né? Às vezes acontece na construção de uma família, é um abandono, ou, enfim, pode acontecer várias situações adversas na construção de uma família, e cada indivíduo, membro daquela família, vai ter um tipo de comportamento. De repente, aquela família tem 5 filhos. Se você for fazer uma avaliação, cada um teve um tipo de comportamento, porque isso depende muito de personalidade, né? Os traumas, eles são danos, né, causados realmente no indivíduo, que traz muito prejuízo e aprisiona esse indivíduo. Aprisiona esse indivíduo num passado ou numa ferida que foi gerada nas emoções dele. Ele precisa, aí entra a ressignificação, ele precisa ressignificar essa história dele. Pegar tudo isso, de uma forma prática falando, pegar tudo isso que ele vivenciou, né? Eu entendo que existe uma dor ali, existe um sofrimento daquela pessoa, mas dentro de tudo aquilo, o que eu aprendi com isso? Por isso que eu gosto muito dessa frase. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Né? Tá, essa é a minha história, essa é a minha realidade. O que eu posso fazer? E é aí que eu venho com a ressignificação. Pegar tudo que eu vivenciei, pegar ali as experiências que eu obtive com aquilo e ressignificar a minha história, fazer uma outra história a partir dali. Sim. Os traumas, muitas vezes um trauma, né, ele pode ter durado às vezes 5 minutos, às vezes um abuso, né, e vai perdurar e vai levar a pessoa a viver uma prisão, na verdade, pelo resto da vida, né. E às vezes é tão interessante porque através do autoconhecimento, através dessa busca por se conhecer, através da inteligência emocional, porque isso é extremamente necessário para a pessoa com trauma, né? E aí, num primeiro momento, ela não vai ter essa consciência. Um trauma são janelas que ficam abertas, né, na nossa vida. E às vezes a gente fica como, um exemplo que eu gosto de dar, é como se... Você já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Quer dizer, ele fica girando, né, em torno do próprio rabo, né? E aí o que acontece? Ele não sai do lugar. Ele literalmente não sai do lugar. E assim são as pessoas que têm traumas, que geralmente têm um trauma e que não resolveu esse trauma ainda. Então, para se resolver um trauma, aí é necessário buscar ajuda mesmo, né, da terapia, porque às vezes esse trauma, ele é muito pesado. E realmente a pessoa não dá conta sozinha, ela não dá conta de superar. E aí realmente ela tem que buscar ajuda. E ela tem, como a Márcia falou, que ressignificar. Então, com a ajuda do terapeuta, ela tem que entender o propósito, o chamado, por que ela nasceu, para por que ela está nessa terra, qual o objetivo, né? Porque senão ela fica rodando em ciclo, entende? E aí ela dá um passo para frente, mas dá 2 para trás e realmente não se ressignifica e aí fica vivendo em torno de um problema. Então, assim, realmente é algo que precisa buscar ajuda. E o trauma, ele chega a ser algo muito forte, por isso que chama esse nome, trauma, né? E aí, através da ressignificação de tudo isso, que a gente realmente começa a superar, né? E superar justamente tem a ver, o próprio nome já diz, superação, tem a ver com várias ações. Não né? abraçar a dor, né? E sentar numa cadeira e achar que não tem solução para aquilo. Né? Achar que aconteceu e achar não aconteceu sim e vai continuar assim. Não é assim. À medida que eu busco a ajuda de um profissional, eu consigo sobressair da situação. Eu consigo ressignificar a história. E uma coisa que eu observo, Márcia, na sua fala e na fala da Maria, porque o nosso intuito hoje é trazer para você que está nos assistindo que a sua dor, que o seu trauma, tem como você ressignificar isso e mudar a sua história. Então é isso que a gente está querendo trazer hoje. Mas a gente percebe também que existem pessoas que vivenciam traumas, que vivenciam situações adversas na sua vida, levam isso para o ambiente corporativo, empresarial, e faz disso um amuleto, ou muitas vezes um escudo, ou muitas vezes uma cama, e vira refém
daquela situação a vida toda, que é conhecido como o perfil do vitimista, ou seja, aquela pessoa que ele é vítima daquilo e vai ser vítima durante toda a vida, ele nunca vai sair daquela situação. Isso é uma decisão ou isso está de acordo com a personalidade da pessoa? São as feridas que foram geradas nela, Tiago, que é tão profunda que ela não consegue ressignificar para lidar com crítica, para lidar com feedback. Por quê? Quando a pessoa está com a ferida emocional muito grande, que ela não consegue lidar com ela, o que acontece? Qualquer fala sua, né, para esse profissional, ele vai tomar como pessoal. Né? Ele não vê como orientação para a melhoria profissional dele. Ele não consegue ter essa visão ampla, entendeu? Ele não consegue ter esse entendimento. Muito pelo contrário, está falando de mim, é porque não gosta de mim, porque não me aceita, porque eu sou quadrado, porque sou assim, entendeu? Então, assim, ele vê muito o lado pessoal dele, por causa da ferida que foi gerada, às vezes pelos traumas que ele vivenciou, e ele não consegue lidar com elas. Mas ele não, mas aí ele não consegue lidar porque ele tem dificuldade de se ressignificar ou porque é mais cômodo permanecer naquele lugar? Como que é isso? Porque assim, a gente vê muitas situações de pessoas que muitas vezes gostam desse lugar de vítima, desse lugar de coitadinho, porque é cômodo. Como que vocês olham isso? É porque é cômodo ficar nesse lugar e fazer dele um escudo ou não? É porque realmente a pessoa está tão ali doente emocionalmente que ela não consegue se Existem as duas vertentes, Tiago. Mudança não é fácil. É muito mais fácil eu sentar numa cadeira, entendeu? E ficar ali sentado e tá tudo certo, tá tudo bem, do que eu me levantar e começar a agir. Transformação não é fácil. Mudança não é fácil. Então, para a pessoa que está naquele estado, né, para ela se levar, aí entra as duas, por isso que eu falei que existem as duas vertentes. Pode ser uma questão da vitimização, ela não querer se levantar porque não quer mudar, porque não é fácil. Gera dor, mudança gera dor. Confrontar com a sua realidade gera dor, gera sofrimento, gera angústia. Transformar uma situação que você está acostumado, habituado a viver ela, gera angústia, gera dor. Então, é muito mais cômodo eu ficar sentadinha. Entende? E se sentar no lugar da vitimização. E o outro fator é a questão do autoconhecimento. Porque a vida inteira eu vivi desse jeito. Por que alguém agora chega para mim e fala que está errado? Até essa pessoa aceitar aquilo que você está dizendo como verdade, demora um pouquinho. Tem que ter uma persistência aí de situação ou de feedback para que essa pessoa entre para esse autoconhecimento e sinta a necessidade de mudança. A zona de conforto, né? A chamada zona de conforto. Então, assim, é muito melhor eu estar na minha zona de conforto. Só que o indivíduo tem que entender que essa zona de conforto me leva a crescer. Que o próprio nome fala já, né? Mudança. Então, mudança traz muitos conflitos, né? Muitas vezes a gente está mudando dentro do nosso próprio lar e aí até os nossos familiares, eles começam a nos criticar, a dizer, mas, tá, você agora quer ser dono da verdade, e a gente quer crescer e a própria família não apoia, porque essas próprias pessoas, elas estão acostumadas a ver a gente de um velho jeito, né? Ali a gente acabou construindo um ser que às vezes não propiciava ao outro a questão do pensar de uma forma diferente, né? De se construir enquanto pessoa. Então, assim, é a zona de conforto, né? Estar nessa zona de conforto é muito bom, é muito confortável, né? E aí as pessoas, elas não querem ter trabalho, né? Como eu falei, mudança, o próprio nome, né? Superação, vem de quê? De super ações que a gente vai tendo. Então, assim, dá trabalho, mudar dá muito trabalho e demanda uma energia, né? E às vezes a pessoa, ou ela tem preguiça, ou ela não quer sair, ela não quer crescer mesmo, ela quer viver dentro desse casulo. Então, muitas vezes, nesse lugar de se vitimar mesmo, de ser uma vítima da sociedade, e realmente não toma essa consciência. É isso.
Aí a gente percebe, né, assim, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, que simplesmente existir não é fácil, né? Simplesmente só o fato da gente ser humano, o fato da gente existir como pessoa, já é um grande desafio que precisa ser primeiramente administrado. Nós precisamos ter esse olhar intrínseco, né? Ou seja, para nós mesmos, porque no próximo bloco nós vamos falar de carreira e de empreendedorismo, de como superar, de como crescer profissionalmente. Então, você que está nos assistindo, fique conosco, já a gente volta. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmente. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais. Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui! Você sonha em realizar uma cirurgia plástica para aumentar a autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Então, esse vídeo é para você. A Minha Cirurgia trabalha com realização de sonhos, oferecendo a você a oportunidade de realizar aquela cirurgia tão desejada. Contamos com uma equipe preparada para te atender e te ajudar no planejamento da realização do seu sonho. Estamos de volta para continuar esse bate-papo, falando sobre resiliência, autoconhecimento, superação. E a gente percebe que o fato de existir por si só já é algo que precisa ser administrado. E não é diferente na sua carreira, nos seus negócios, porque nós estamos num ambiente completamente competitivo, né? O mercado está muito dinâmico, tanto para o profissional quanto para o empreendedor. A gente tem duas vertentes. Então, assim, a gente trabalhou 3 blocos falando de autoconhecimento, falando de traumas, falando de resiliência e de ressignificação. E agora nós vamos falar de superação. A gente que se vive num ambiente social, a gente vê muitas pessoas que às vezes perdem o emprego, às vezes não conseguiu se adaptar ali no mercado de trabalho, e precisa se reinventar, precisa fazer a roda girar, como ser humano, né? Depois a gente vai falar um pouco do universo corporativo. Mas hoje, e eu dirijo a pergunta para vocês que são psicólogas, que são da área, eu trabalho, fiquei desempregado, e agora? A gente falou muito nos blocos anteriores disso, né? Nós não estamos isentos às adversidades. Elas acontecem, nós estamos da vida, propícios a ela, como você disse, são fatores inerentes da vida. E o que eu vou fazer com essa adversidade é o que vai fazer a diferença no meu resultado. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente fala de superação. E a gente entende que quanto mais a gente olha para a dificuldade, quanto mais a gente olha para o problema, que vai gerando aquele medo, aquele estado de caos, parece que tende a piorar, né? Como que se ressignifica diante das adversidades? Qual o caminho, né? Quem está nos assistindo está num cenário de caos, está num momento de dificuldade na vida e ele precisa sair dessa situação e só depende dele. Aconteceu uma adversidade e ele precisa se sobressair. Qual que é o caminho? Qual que é o direcionamento de forma generalista que vocês, como psicólogos, trabalham no indivíduo para que ele alcance o êxito, que ele saia dessa situação, que essa adversidade não seja um ponto final na vida dele, mas uma vírgula para recomeçar uma nova história? Primeiro passo, respira, né? Senta um pouquinho, respira. Respira. Isso acontece muito, Thiago, porque às vezes a pessoa trabalha, né? Tem família para sustentar, tem contas para pagar, e de repente ela se encontra desempregada. E aí bate desespero na porta. Mas se deixar se levar pelo desespero, pelo medo e pela insegurança, não resolve o problema, né?
ter essa capacidade meio de controle emocional, porque é com controle emocional que você vai ter capacidade de ter um pensamento lógico, porque se você entrar para um estágio de descontrole, você perde a razão, né? E os pensamentos lógicos também, porque você precisa, neste momento de adversidade, ter pensamento lógico para você tomar uma direção assertiva, né? Então, assim, respirar, ter controle emocional, buscar as experiências que você vivenciou lá atrás e que te ajudaram, né? Pegar essas experiências como bagagem que vai te ajudar a dar o passo seguinte e não se aprisionar em questões emocionais. Porque muitas das vezes, o que a pessoa faz? Ela se aprisiona muito em questões emocionais, que são medos e insegurança, e isso traz muito prejuízo. Mas é acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que o amanhã pode ser sim diferente, fazer uma avaliação do seu potencial, ver se existe uma necessidade de você fazer novos cursos, fazer um novo investimento em você, né, que o mercado está exigindo, e acreditar em você. E eu trouxe, e agora, Maria, eu quero ouvir você, o seu ponto de vista também, porque eu trouxe um cenário de desemprego, mas assim, eu usei isso como exemplo. De forma geral, né, a gente quando fala de adversidades, qual que é o direcionamento e a sua contribuição enquanto profissional que você daria para alguém que está aí no momento de caos, no momento de adversidade plena, assim, o mundo está caindo. Como que essa pessoa precisa agir para não piorar a situação? Porque assim, a gente sabe que em momentos de crise, em momentos de caos, em momentos de adversidade, grandes pressões, muitas vezes decisões precisam ser tomadas ali. Porém, decisões podem também esperar. Então, qual que é o direcionamento que você contribui para essa pessoa que está nesse momento de adversidade, ela deve fazer para que isso se torne mais leve, para que isso seja algo que possa ser superado, para que não seja um ponto final, mas uma vírgula para o recomeço de uma nova história? Tá. Como a Márcia falou, em primeiro lugar, a gente não se desesperar mesmo, né? E a resiliência, ela nada mais é, como eu já tinha falado, né? Você aprender com a adversidade. Então, muitas vezes, a gente poder ter esse olhar para dentro mesmo da gente e entender por que eu estou passando por determinada situação e o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso aprender. E é extremamente importante também, Tiago, a pessoa começar a valorizar aquilo que ela tem nas mãos naquele momento. Porque muitas vezes a gente demanda energia naquilo que a gente não tem, tentando encontrar a saída naquilo que a gente não tem, e aí deixa de valorizar aquilo que a gente tem nas mãos. Então é extremamente importante para um recomeço a gente iniciar algo e ter uma persistência, porque muitas vezes as pessoas desistem muito fácil, né? Então realmente ali recomeçar, criar um novo plano e ser persistente naquilo que você escolheu, seja o que for, por mais que o mercado, né? Hoje, a gente, como você falou no início, né? É muito rápido, é para ontem, né? O mercado hoje busca pessoas mais assertivas, mas também, por um outro lado, hoje com essa questão da internet, é muito mais fácil também recomeçar. Lógico, vai demandar também energia a mais, porque hoje tudo a gente precisa ter mais essa energia, né? E como eu falei na questão da superação, como esse próprio nome já fala de superar e ação, então assim, é ter as ações assertivas e assim, não desistir, é criar ali, fazer um roteirinho mesmo a ser seguido e persistir, insistir, realmente fazer de um limão uma limonada, né? Como tem esse ditado que é bem no senso comum, mas é isso. Então, assim, é fortalecer seus pontos positivos, é ser otimista dentro do mercado
e com certeza vai ser uma plantação em que você vai colher bons resultados. E uma coisa que eu sempre gosto de dar ênfase é que não é fácil. Não pense assim, tem situações que elas são mais fáceis de administrar, tem adversidades que são mais leves, mas tem outras que não. Claro. E quando o indivíduo ele tem esse autoconhecimento, conhece as suas limitações e os seus pontos fortes, ele entende que ele pode, através dele mesmo, buscar forças talvez onde ele não sabe. Na verdade, não é nem buscar força onde ele não tinha, mas colocar em prática e ser forte o suficiente para conhecer uma força que talvez nem ele sabia que ele tinha, uma capacidade de resiliência, de persistência que nem ele sabia que tinha. E aí entra a questão de ter um foco, né, de ter um objetivo. Também, Thiago. Disciplina também. Então, quando a pessoa, porque hoje se vende uma ideia de que tudo é muito fácil, resolver problemas é muito fácil, negociar é muito fácil, buscar uma fonte de renda é muito fácil, isso se vende. Mas quando a gente vai para o dia a dia, quando a gente vai para o tete a tete ali, para sentar com um pai de família que está desempregado, para sentar com um profissional que foi desligado, para falar com um empreendedor que está ali lutando com o seu negócio no dia a dia, até empresas de sucesso têm desafios dentro delas. As pessoas, a gente vê que não é fácil assim. É muito difícil. Não é tão simples assim. E quando a pessoa, o indivíduo, ele tem essa consciência de que é possível, porém não vai ser fácil, parece que é motivador, porque ele sabe que aquilo ali não é uma muralha que vai o paralisar, mas é uma muralha que vai exigir dele que ele dê um salto maior, e esse salto maior vai exigir preparo, vai exigir técnica. Então, ter essa consciência, porque o nosso objetivo é esse, é mostrar para você, telespectador, que está nos assistindo, que as adversidades, elas existem. Mostrar para você que é possível romper com isso. Por mais difícil que a situação seja, é possível você conseguir se ressignificar, você conseguir superar essas adversidades, mas é necessário entender que talvez nem sempre é fácil, que vai exigir ali esforço, vai exigir trabalho, vai exigir dedicação, vai exigir investimento em estudo, vai existir investimento em capacitação e qualificação técnica, mas que ao fim a pessoa consegue. É essa motivação que nós queremos trazer para você, de que independente da situação que você esteja inserido, é possível reescrever uma nova história. Sim. Que independente do trauma que você passou, é possível fazer desse trauma uma memória que não vai te gerar dor e que talvez vai ser só uma marca que foi gerada no seu passado, mas que não faz parte mais do presente. Nós estamos já partindo para o encerramento do nosso programa, o bate-papo está muito bom e eu queria agradecer você, Márcia, pela participação, por ter aceitado o convite, e deixo a oportunidade com você, para você deixar o seu contato, o Instagram do consultório, para que as pessoas entrem em contato com você, saibam mais. Minha rede social é @bemestar.psicologia. Eu gostaria de te agradecer, né, Thiago, pela oportunidade. Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de investir nessa questão do ser humano mesmo. Eu acredito muito, muito mesmo no ser humano. Eu acho que a humanidade, né, o mundo vai ser mudado através como eu falei para você, o mundo hoje é adoecido pelo emocional, né? Então, assim, o que eu desejo para quem está nos assistindo é realmente que você busque conhecer mais a si mesmo, né? Porque eu acho que tudo parte desse pressuposto. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fique à vontade para deixar seu Instagram, para as pessoas quiserem te seguir, conhecer seu trabalho, talvez te procurar. Tá. Posso deixar meu telefone? Pode, pode ficar à vontade. Meu telefone é 62 92 74 24 39. Então, sou neuropsicóloga, eu também atuo na área empresarial, então se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, o nosso muito obrigado. No próxima semana, o nosso programa excepcionalmente será exibido no domingo às 12 horas.
Então, neste sábado, nós estamos na programação normal, excepcionalmente na próxima semana, domingo ao meio-dia. Um forte abraço, tenha uma excelente tarde e até a próxima.